No final da Idade Média, o mundo em que os europeus conheciam resumia-se especificamente ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, nome genérico dado pelos europeus a essa região leste da Ásia. Grande parte dos europeus conhecia apenas o Extremo Oriente por meio de relatos, por meio de informações, como o do viajante veneziano Marco Polo, que partiu da sua cidade no ano de 1271, acompanhando seu pai e seu tio em uma viagem para aquela região. Já o continente americano e a região da Oceania eram totalmente desconhecidos pelos europeus. Mesmo assim, as informações de que os europeus dispunham sobre muitas das regiões conhecidas naquela época eram praticamente imprecisas e estavam repletas de elementos fantasiosos. Durante o século XV e século XVI, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e espanhóis, começaram a se aventurar pelo mar desconhecido, ou seja, pelo Oceano Atlântico, e também pelo Pacífico e Índico, dando início à chamada Era das Navegações, ou a Era dos Descobrimentos Marítimos. Já os objetivos principais dessas grandes navegações durante o século XV foi o seguinte: já que os países europeus que quisessem comprar especiarias como pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, eles tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio desses produtos. E com acesso aos mercados orientais, no caso a Índia era o principal, os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes, ou seja, caros demais, pelas especiarias do Oriente. E o canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o mar Mediterrâneo, que estava sendo dominada pelos italianos. No caso, o comércio italiano estava dominando essa região, né? Com a venda de produtos e tudo mais. Então, encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto a essas fontes orientais para assim poderem também lucrar com esse interessante comércio. Um outro fator importante que estimulou as navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistar novas terras. Eles queriam isso para poder obter mais matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois acabava significando novos fiéis. Já os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio, eles também poderiam aumentar a arrecadação de impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder para os reis absolutistas daquela época. Portugal foi o pioneiro, ou seja, foi o primeiro nas navegações dos séculos XV e XVI, devido a uma série de condições encontradas nesse país ibérico. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca, de bacalhau, ajudou muito os portugueses. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. Portugal contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da nobreza, que estavam interessados nos lucros que este negócio poderia gerar. Nesse país também houve a preocupação com os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, chamado a Escola de Sagres. Só para você ter uma ideia, Portugal foi o primeiro a investir na questão marítima, criando a Escola de Sagres. Depois, outra que seguiu a mesma ideia, a mesma tendência, foram os espanhóis. E assim, podemos dizer que as duas nações tiveram bastante êxito durante esse período. Não é à toa que o continente americano foi, entre aspas, descoberto tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses nesse período das grandes navegações. Espero que você tenha compreendido. Por hoje é só. Na próxima semana tem muito mais.